Nossos avós comiam isso quase todos os dias e adoeciam menos. Talvez o problema não seja apenas o que você come, mas o que deixou de comer. A comida antiga não servia apenas para matar a fome. Ela curava, e de um jeito que a ciência só agora começa a entender. Você se sente cansado sem motivo? Seu intestino vive em guerra? Seu corpo parece estar sempre em alerta, inflamado? E se eu te dissesse que a resposta para muitos desses problemas está escondida em receitas e hábitos que foram simplesmente esquecidos? Prepare-se para uma viagem no tempo. Vamos redescobrir 12 alimentos que foram a base da saúde de gerações. Alimentos que desinflamam, nutrem e reconectam você com a sabedoria ancestral do seu próprio corpo. E o mais curioso, quase ninguém come mais. Imagine por um instante. O cheiro de pão fresco assando lentamente, o burburinho de potes de fermentação na despensa, o som das panelas no fogão, não de micro-ondas. As famílias antigas cozinhavam diferente. Não era apenas uma refeição, era um ritual. Os alimentos eram mais vivos, cheios de energia, cultivados com respeito e preparados com paciência. Nossos avós e bisavós tinham uma conexão profunda com a terra, com os ciclos da natureza. Seus hábitos alimentares eram um reflexo disso, mas com o tempo, essa sabedoria foi se perdendo. A industrialização da comida chegou, prometendo praticidade, mas nos desconectando de algo essencial. E o que aconteceu? Nossos corpos começaram a sentir. A ciência moderna, com seus microscópios e laboratórios, começou a desvendar um universo invisível dentro de nós. O microbioma intestinal. Bilhões de bactérias que ditam nossa saúde, nossa energia, nossa imunidade e até nosso humor. Quando comemos alimentos processados, cheios de açúcar e químicos, desequilibramos esse ecossistema. O resultado: inchaço, intestino preso, cansaço crônico, ansiedade, falta de energia. Uma sensação constante de que o corpo está inflamado, lutando contra algo que não consegue identificar. Talvez a solução não esteja em mais uma dieta da moda, mas em olhar para trás. Talvez nosso corpo esteja sentindo falta de algo antigo, algo que nossos ancestrais sabiam intuitivamente. E é exatamente isso que vamos explorar agora. 1. Kefir, de leite ou água. Antigamente, esse alimento ficava dias descansando em potes de vidro, borbulhando suavemente na cozinha. Muitas avós serviam o kefir sem imaginar que estavam alimentando bilhões de bactérias boas que transformavam a saúde de toda a família. O kefir, com suas origens nas montanhas do Cáucaso, era um segredo de longevidade. Passado de geração em geração, era consumido diariamente como uma bebida refrescante e nutritiva. As pessoas daquela região eram conhecidas por sua vitalidade e resistência a doenças. Era a bebida dos centenários. A ciência moderna confirma: o kefir é uma potência probiótica. Ele repovoa o intestino com uma diversidade incrível de micro-organismos benéficos, fortalecendo a barreira intestinal e reduzindo a inflamação sistêmica. É como um exército de pequenos guerreiros protegendo sua saúde. Como consumir hoje? É simples. Você pode encontrar grãos de kefir para cultivar em casa ou comprar a bebida pronta em lojas de produtos naturais. Adicione ao seu café da manhã, misture com frutas ou beba um copo puro. Comece com pequenas quantidades e sinta a diferença. 2. Chucrute, sauerkraut. O cheiro azedo e característico do chucrute era comum em muitas cozinhas europeias. Era a forma de preservar o repolho durante o inverno, mas também uma fonte de saúde que atravessou gerações. Na Alemanha, Polônia e outras culturas, o chucrute era um alimento básico, servido com carnes, em sanduíches ou como acompanhamento. Era valorizado não só pelo sabor, mas por manter as pessoas saudáveis, especialmente em tempos de escassez de alimentos frescos. A fermentação do repolho cria um ambiente rico em probióticos e enzimas digestivas. Ele ajuda a equilibrar a flora intestinal, melhora a digestão e absorção de nutrientes e tem um impacto direto na redução da inflamação. É um superalimento acessível e poderoso. Para consumir hoje, procure por chucrute cru e não pasteurizado na seção refrigerada de supermercados ou lojas de produtos naturais. Adicione uma colher de sopa às suas refeições diárias. É um toque azedinho que seu intestino vai amar. 3. Caldo de ossos. O caldo de ossos era a base de sopas e ensopados em quase todas as culturas. Um líquido dourado, cozido lentamente por horas, que as avós diziam curar tudo. Desde a pré-história, o caldo de ossos era uma forma inteligente de aproveitar todas as partes do animal.
Na medicina tradicional chinesa e em culturas indígenas, era considerado um tônico para a vitalidade, a recuperação de doenças e o fortalecimento do corpo. A ciência moderna revela que o caldo de ossos é rico em colágeno, gelatina, aminoácidos como glicina e prolina e minerais. Esses componentes são essenciais para reparar a barreira intestinal, reduzir a permeabilidade, intestino permeável e diminuir a inflamação em todo o corpo. É um verdadeiro curativo para o intestino. Como consumir hoje? Você pode fazer seu próprio caldo de ossos em casa, usando ossos de franguinho, boi ou peixe. Ou, para a praticidade, existem versões prontas e de boa qualidade em pó ou líquido. Beba uma caneca quente pela manhã ou use como base para suas receitas. 4. Vegetais fermentados. Picles naturais. Lembra dos potes de pepino, cenoura ou beterraba em conserva que nossas avós faziam? Não eram apenas para durar mais, eram uma explosão de vida para o corpo. Em muitas culturas antigas, como a japonesa e asiática, os brotos eram valorizados por sua capacidade de fornecer nutrientes frescos e concentrados, especialmente em épocas de escassez. Eram vistos como símbolos de renovação e vida. A fermentação natural transforma os vegetais, aumentando drasticamente seu teor de vitaminas C, B, enzimas digestivas e antioxidantes. Isso torna os nutrientes mais biodisponíveis e reduz compostos antinutritivos, facilitando a digestão e diminuindo a carga inflamatória no corpo. Como consumir hoje? É muito fácil germinar sementes em casa com um pouco de água e um pote. Ou você pode comprar brotos frescos em supermercados. Adicione-os às suas refeições ou como guarnição para suas saladas. Mas existe um alimento quase esquecido que pode ser ainda mais poderoso, um verdadeiro tesouro da floresta que a ciência só agora começa a entender. 5. Cogumelos medicinais. Shiitake, reishi e maitake. Antigamente, em florestas e montanhas, esses cogumelos eram reverenciados como presentes da natureza, usados por curandeiros e sábios para fortalecer o corpo e a mente. Na medicina tradicional chinesa e japonesa, cogumelos como shiitake, reishi e maitake são usados há milhares de anos. Não eram apenas comida, eram remédios. Acreditava-se que prolongavam a vida e protegiam contra doenças. A ciência moderna descobriu que esses cogumelos são ricos em beta-glucanos, compostos que modulam o sistema imunológico, reduzindo a inflamação e fortalecendo as defesas do corpo. Eles são adaptógenos, ajudando o corpo a lidar com o estresse. Como consumir hoje? Você pode encontrar cogumelos frescos ou secos em supermercados e lojas de produtos asiáticos. Use-os em refogados, sopas ou chás. Existem também extratos e suplementos de alta qualidade para praticidade. 6. Sementes germinadas. Brotos. O simples ato de germinar uma semente era um segredo de vitalidade. Nossas avós sabiam que um broto minúsculo carregava uma energia vital imensa. Em muitas culturas antigas, como a egípcia e asiática, os brotos eram valorizados por sua capacidade de fornecer nutrientes frescos e concentrados, especialmente em épocas de escassez. Eram vistos como símbolos de renovação e vida. A fermentação natural transforma os vegetais, aumentando drasticamente seu teor de vitaminas C, B, enzimas digestivas e antioxidantes. Isso torna os nutrientes mais biodisponíveis e reduz compostos antinutritivos, facilitando a digestão e diminuindo a carga inflamatória no corpo. Como consumir hoje? É muito fácil germinar sementes em casa com um pouco de água e um pote. Ou você pode comprar brotos frescos em supermercados. Adicione-os às suas refeições ou como guarnição para suas saladas. 7. Gorduras animais saudáveis. Banha e manteiga ghee. Por muito tempo, a banha e a manteiga eram as rainhas da cozinha. Nossas avós cozinhavam com elas sem medo e seus pratos tinham um sabor e uma nutrição que hoje mal lembramos. Em quase todas as culturas tradicionais, gorduras animais como banha, sebo e manteiga clarificada, ghee, eram a base da culinária. Eram fontes concentradas de energia e vitaminas lipossolúveis, essenciais para a saúde. A ciência moderna está redescobrindo o valor dessas gorduras. A banha de porco de animais criados soltos é rica em vitamina D e ácidos graxos monoinsaturados. A manteiga ghee é livre de lactose e caseína, rica em butirato, um ácido graxo que nutre as células do intestino e tem um poderoso efeito anti-inflamatório. Como consumir hoje? Use banha de porco de boa qualidade, de animais criados soltos ou manteiga ghee para cozinhar. Elas são estáveis em altas temperaturas e adicionam um sabor incrível aos seus pratos, além de nutrir seu corpo.
E o próximo alimento era comum nas cozinhas antigas brasileiras, um verdadeiro tesouro que hoje é quase ignorado. 7. Farinha de mandioca fermentada, pubada. No interior do Brasil, a farinha de mandioca não era apenas farinha, era um processo, uma arte. A puba, ou mandioca fermentada, era a base de muitos pratos e carregava um segredo de digestibilidade. A mandioca puba é um alimento ancestral das culturas indígenas e nordestinas do Brasil. A fermentação da mandioca era uma técnica para remover toxinas e tornar o alimento mais nutritivo e fácil de digerir. Era a base da alimentação de muitas comunidades. A fermentação da mandioca quebra os amidos complexos, tornando-os mais fáceis de digerir. Além disso, cria um ambiente para o crescimento de bactérias benéficas, que contribuem para a saúde intestinal e a redução da inflamação. É um alimento naturalmente sem glúten e rico em fibras. Como consumir hoje? Procure farinha de puba em mercados regionais ou lojas de produtos brasileiros. Use-a para fazer bolos, pães, beijus ou como espessante em caldos. É uma forma deliciosa de resgatar um alimento ancestral e nutritivo. 9. Frutas e vegetais da estação, locais e orgânicos. Nossas avós não tinham morango em dezembro. Elas comiam o que a terra oferecia na estação. E essa simplicidade era a chave para uma nutrição superior. Em todas as culturas, a alimentação era ditada pelos ciclos da natureza. Comer frutas e vegetais da estação, cultivados localmente, era a norma. Isso garantia alimentos frescos com o máximo de nutrientes e sabor. A ciência confirma que frutas e vegetais colhidos na estação e localmente têm um teor nutricional muito maior. Eles são mais ricos em vitaminas, minerais, antioxidantes e fibras, que alimentam o microbioma intestinal e combatem a inflamação em um nível celular. Como consumir hoje? Visite feiras de produtores locais, mercados orgânicos ou plante sua própria horta. Priorize frutas e vegetais que estão na safra. É uma forma simples de garantir que você está recebendo o máximo de nutrientes e apoiando a saúde do seu corpo e do planeta. E o próximo alimento era comum nas cozinhas antigas brasileiras, um verdadeiro tesouro que hoje é quase ignorado. 10. Ovos caipiras, de galinhas criadas soltas. O ovo de antigamente não era o ovo de hoje. Nossas avós sabiam que um ovo de galinha feliz que ciscava no quintal era um alimento completo e poderoso. Em muitas culturas rurais, o ovo era um alimento básico, uma fonte de proteína e nutrientes acessível. Era consumido em abundância, sem o medo que a indústria moderna tentou nos impor. A ciência moderna mostra que ovos de galinhas criadas soltas, que se alimentam de forma natural, são nutricionalmente superiores. Eles têm mais ômega 3, mais vitaminas A, D, E e mais antioxidantes do que os ovos de granja. Esses nutrientes são cruciais para reduzir a inflamação e apoiar a saúde cerebral e hormonal. Como consumir hoje? Procure ovos caipiras, orgânicos ou de galinhas criadas soltas em feiras, mercados ou diretamente de produtores. Consuma-os sem medo, são um superalimento completo e acessível. O curioso é que a ciência só agora começou a entender isso. E o próximo alimento, um grão ancestral, pode ser a chave para muitos que buscam uma alternativa saudável. 11. Grãos antigos, quinoa, amaranto e trigo sarraceno. Antes do trigo moderno dominar, existiam grãos que alimentavam civilizações inteiras. Nossos ancestrais sabiam que esses grãos eram a base da força e da resistência. Quinoa, amaranto e trigo sarraceno são grãos que alimentaram civilizações como os Incas e os Maias por milhares de anos. Eram considerados sagrados, fontes de energia e vitalidade, e eram a base da sua alimentação. A ciência moderna redescobriu-os como supergrãos. Eles são naturalmente sem glúten ou com glúten diferente do trigo moderno, ricos em proteínas completas, fibras, minerais e antioxidantes. São muito menos inflamatórios para o intestino do que os grãos processados de hoje. Como consumir hoje? Você pode encontrar esses grãos em supermercados e lojas de produtos naturais. Use a quinoa em saladas ou como substituto do arroz. O amaranto pode ser adicionado a mingaus ou assados. O trigo sarraceno é ótimo para panquecas ou como acompanhamento. 12. Ervas e especiarias. Cúrcuma, gengibre e orégano. As avós não usavam ervas e especiarias apenas para dar sabor.
Elas sabiam que cada folha, cada raiz, carregava um poder de cura. Em todas as medicinas tradicionais, as ervas e especiarias eram a farmácia da natureza, usadas para temperar, preservar e curar. Eram parte integrante da alimentação diária. A ciência moderna comprova o poder anti-inflamatório e antioxidante de muitas ervas e especiarias. A curcumina da cúrcuma, os gengeróis do gengibre e o carvacrol do orégano são apenas alguns exemplos de compostos que combatem a inflamação em um nível celular. Como consumir hoje? Use cúrcuma fresca ou em pó nos seus pratos. Adicione gengibre a chás e sucos e tempere suas refeições com orégano e outras ervas. São pequenos gestos que fazem uma grande diferença. Chegamos ao nosso destaque especial. Um alimento que, talvez mais do que qualquer outro, encapsula a sabedoria perdida e o poder de cura que deixamos para trás. Um alimento que era a base da vida em muitas culturas e que hoje é quase um estranho em nossas mesas. Estou falando da kombucha. A kombucha, com suas origens na China antiga, era conhecida como o elixir da imortalidade. Era uma bebida fermentada feita a partir de té, açúcar e uma cultura de bactérias e leveduras. Passada de geração em geração, era valorizada por suas propriedades revigorantes e curativas. A ciência moderna está fascinada pela kombucha. Ela é uma fonte rica de probióticos, ácidos orgânicos, como o ácido glucurônico, que ajuda na desintoxicação do fígado, vitaminas do complexo B e enzimas. Essa combinação poderosa ajuda a restaurar o equilíbrio do microbioma intestinal, a desintoxicar o corpo e a reduzir a inflamação de forma profunda. É como um reset para o seu sistema digestivo. Como deixamos algo tão poderoso desaparecer de nossas vidas? A kombucha não é apenas uma bebida, é um estilo de vida, uma reconexão com a fermentação natural e a sabedoria ancestral. Ela nos lembra que a saúde não precisa ser complicada. Às vezes, basta voltar ao básico, ao que a natureza e nossos ancestrais nos ofereceram. Chegamos ao fim da nossa jornada, mas, na verdade, é apenas o começo de uma descoberta. Nossos corpos não foram feitos para a pressa, para a comida vazia, para a desconexão. Eles anseiam por ritmo, por nutrição de verdade, por uma conexão profunda com o que é natural. Desacelerar, voltar às raízes, ouvir o corpo. Recuperar esses hábitos esquecidos não é apenas sobre comida, é sobre um estilo de vida. É sobre honrar a sabedoria que nos foi passada, mesmo que tenhamos deixado de lado por um tempo. A comida é cuidado, é amor, é a base da nossa saúde. E talvez a saúde não seja apenas descobrir algo novo, mas lembrar do que foi esquecido. Que este vídeo seja um convite para você olhar para trás, para a sabedoria dos seus ancestrais, e encontrar nela a chave para um corpo desinflamado, cheio de energia e vitalidade. A mudança começa com um prato, com um ingrediente, com uma escolha, e essa escolha pode transformar sua vida.